Um escritor santista que começou a carreira por incentivo de um amigo já foi até premiado. Ele lançou a saga O Poder do Bastão, no gênero literatura fantástica. A paixão pela literatura começou quando era criança, mas foi aos 22 anos, quando estava no Exército, que Joselito, conhecido como J.O. Rocha, passou a escrever. O ano era 1997. O tempo passou e, em 2010, a ideia de publicar o material ganhou vida graças a um amigo. E quando ele leu o texto, que ele falou que era realmente uma história, que dava realmente um livro, e aí com essas palavras eu me incentivei mesmo. Em 2011, o sonho finalmente virou o livro O Poder do Bastão, que já ganhou até prêmio, uma conquista que o escritor não esperava. Eu tenho que agradecer à Associação Internacional de Escritores e Artistas, né, por ter levado o meu livro para essa premiação. Ela ocorreu em Ouro Preto, Minas Gerais, e lá eu fui vencedor do prêmio na categoria Literatura Fantástica. O nome já está falando, Literatura Fantástica, uma coisa que você tira da fantasia. É fantasioso, é uma coisa que você vai escrevendo, não existe, não está no mundo animado, está no mundo inanimado, né? E você vai escrevendo, aí torna a ficção uma história cheia de uma saga, cheia de personagens e contos e histórias que não existem. Depois do primeiro livro, a história ganhou uma sequência. São 15 volumes, cada volume tem 50 capítulos, dá origem a essa história que é uma saga repleta de romance, aventura, terror, suspense. Em cada momento tem uma parte dos gêneros aí de destaque da literatura. As ilustrações são do Erickson. Ele começou a trabalhar com o escritor quando tinha 14 anos. A gente se conheceu assim na rua, né? Eu estava fazendo o que eu sempre gostei de fazer, desenhando. E ele viu eu desenhando e gostou dos desenhos que eu estava fazendo, né? Então a gente começou a conversar sobre ele. Falou que tinha um livro também, estava escrevendo uma história e ele realmente precisava de um ilustrador. Erickson, além de fazer as ilustrações, ainda vende os livros na rua. Ele já andou praticamente toda a cidade e diz que vendeu para várias personalidades. Entre elas, jogadores do Santos, os atores Nuno Leal Maia e Oscar Magrini e o diretor Fernando Meirelles. Aproveita a oportunidade, né? Eu ofereço o livro para a pessoa, além de comprar o livro, eu aproveito a oportunidade para tirar foto, né? Se tratando de uma pessoa famosa, eu aproveito para registrar esse momento. E eu gosto de conversar também, falar um pouco sobre a história, falar um pouco sobre personagens, sobre meus desenhos, e isso que me gratifica muito.